Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje eu não vou colocar uma música, mas eu quero sugerir que vocês escutem Fernandinho. Ultimamente eu tenho escutado muito Fernandinho aqui e é muito forte as palavras, as letras nos levando a ter uma energia, ter uma alegria e uma vontade de agradar a Deus. Uma nova história Deus tem para você. Escuta uma nova história. Escuta grandes coisas Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. Sempre letras maravilhosas, baseadas na palavra, na verdade de Deus para sua vida, para minha vida. Amém? Sai da tua tenda, da tua parentela, escuta a voz de Deus e obedece, dá uma sorte. Amém? Bom, ontem, no dia 336, não necessariamente ontem, mas nós falamos, né, sobre a parábola do semeador e agora eu quero te perguntar, como é que está o teu terreno aí? Lembra o que é o terreno? O terreno é o teu coração. Tá? Prepara o teu terreno para que seja um terreno fértil, para que seja uma terra boa, para que a semente, que é a palavra de Deus, possa encontrar esse terreno fértil, essa terra boa e frutificar 100 por um. Possa frutificar com perseverança. Amém? Não deixe essa palavra, essa semente, essa palavra maravilhosa que é de Deus, não é minha, não deixe ela cair à beira do caminho, não deixe ela cair sobre a pedra, nem no meio dos espinhos, ok? Prepara o teu terreno, prepara a tua mente também, que é o odre novo, terra boa, para que o teu coração e a tua mente estejam preparados para essa palavra de Deus para a sua vida. Versículo 19 do livro de Lucas, capítulo 8. Hoje estamos no dia 337. Vamos lá? Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, com isso, ele está falando para mim e para você. Eu e você, que praticamos a palavra de Deus, nós temos o poder, pela prática da palavra, por ouvir e praticar a palavra, de sermos filhos de Deus e assim sermos irmãos de Jesus. Porque se praticarmos, se ouvirmos a palavra de Deus, nós sabemos quem Deus é, Ele é nosso Pai e um filho que é o que? Obedecer e honrar o Pai. Então nós nos apropriamos da natureza que Deus nos criou, a natureza de filho, porque enquanto não fazemos isso, nós não estamos vivendo como filho. Fazendo assim, ouvindo a palavra e praticando a palavra de Deus, que é nosso Pai, nós podemos sim ser filhos de Deus e irmãos de Jesus, como ele está falando aqui. Que forte, hein? Versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Dá uma sorte obedecer Jesus, vocês vão ver. Ele deu uma direção e eles obedeceram. Passemos para a outra margem do lago. Partiram. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ou seja, Jesus era homem. Jesus tinha sono, Jesus ficava cansado também. E Jesus sabia da importância do descanso, então ele aproveitou aquele momento e simplesmente dormiu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar, perigo de naufragar. 24.
Chegando-se a ele, então os discípulos, chegando-se a Jesus, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Olha só, eles estavam crentes que iam morrer, estamos morrendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Imagina, o vento e a fúria da água praticamente quase derrubando o barco ali, quase fazendo que o barco naufragasse. Sabe o que aconteceu quando Jesus repreendeu o vento e a fúria da água? Tudo cessou e veio a bonança, veio aquela calma, aquela tranquilidade. Versículo 25. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Pergunta que Jesus fez para os discípulos: Aonde está a vossa fé? Quero fazer uma pausa aqui. Aonde está a vossa fé? Fazer essa pergunta para você também. Aonde está a sua fé? Vamos analisar até aqui. Jesus deu uma direção. Passemos para outra margem do lago. E quando Jesus dá uma direção e nós obedecemos essa direção, é natural que venham os ventos contrários, que venham as tempestades, que venham as provações. Por quê? Justamente para testar a nossa fé. Imagina, Jesus dá uma direção e vai tudo bem. Você não passa por nenhuma provação, nenhuma tribulação, tudo às mil maravilhas. Não é assim. Não é assim. A vida, Jesus já falou, na vida tereis tribulações, mas tende bom ânimo. E cadê o teu bom ânimo? Cadê o bom ânimo dos discípulos? Cadê a fé dos discípulos? E nessa hora Jesus estava ali dormindo. Quando Jesus dá uma direção, quando Deus dá uma direção, como Deus deu uma direção para Abraão: sai da tua tenda, ó filho meu, vai para lá. Ele nem sabia onde é que era, ele só saiu e foi. Quando Deus falou para o povo, através de Moisés, para o povo sair do Egito, Deus deu uma direção, o povo foi. Mas o que acontece? Muitas vezes, não com Abraão, porque Abraão foi o pai da fé, Abraão acreditou, mas o povo que saiu do Egito murmurou, ficou com medo de morrer, porque Moisés está me trazendo aqui. Quando Deus dá uma direção, Jesus dá uma direção para a sua vida, acredite, Ele não vai mandar você para um lugar e simplesmente abandonar você. Ele vai mandar você para um lugar e Ele vai estar do seu lado, mesmo que Ele esteja ali dormindo, mas Ele está do seu lado e Ele tem todo o poder para você, chamando Jesus, Jesus, me ajude aqui, entenda, não é na sua força. Quando Jesus fala, quando Deus fala, entenda também, não é na sua força. Você, uma hora ou outra, vai precisar de chamar Jesus, mas não precisa ter medo como os discípulos temeram aqui. Estamos morrendo, não. Jesus, vem, vem, está na sua hora de você agir, porque agora não é mais com a gente, é no teu comando, é na tua força, é no teu poder. Quando eu e você agimos dessa forma, acredite, estamos cumprindo, obedecendo a Deus, estamos fortalecendo a nossa fé e com isso estamos agradando o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E aí eu pergunto novamente para você, aonde está a sua fé? Depois que você escutou Jesus, depois que Ele deu um direcionamento, uma direção, vai. Sua fé vai ser provada, mas use a sua fé, fortaleça a sua fé e continue acreditando. Jesus está com você. E aí, continuando aqui, eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Sabe quem é este? Este é Jesus, o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, todo poder, toda autoridade está nele. Amém? Vocês vão ver aqui mais um exemplo de poder e autoridade de Jesus. Então vamos para frente. Versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia.
Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em alguma casa, porém vivia nos sepulcros. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia no cemitério. Há muito tempo ele já era possesso de vários demônios. Continuando, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo? Não ele, mas os demônios que estavam dentro dele. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Lembra quando Satanás lá, depois do deserto, tentou Jesus com a identidade de Jesus? Ele sabia quem era Jesus, mas ele estava tentando destruir Jesus na identidade. Eles sabem quem é Jesus. O inimigo sabe, o demônio, Satanás, eles sabem quem é Jesus. E sabe quem é Jesus? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse é Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles conheciam que autoridade, que poder que ele tinha. O Filho de Deus tem o poder de Deus. Rogo-te que não me atormentes. Eles eles fizeram uma oração ali, eles rogaram. Até os demônios oram ali naquele momento. Versículo 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. Talvez até em pensamento Jesus já estava ali ordenando eles para que saíssem. Por isso eles pediram, não faça isso com a gente. E embora procurassem conservá-lo preso, as pessoas procuravam conservar aquele cara preso com cadeias e grilhões. Por mais que prendiam o camarada, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. O cara, a força do demônio era tão forte dentro dessa pessoa que nem cadeias e grilhões podiam prendê-lo. Tamanha força dos espíritos imundos que estavam na vida dele. Versículo 30. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Perguntou não para a pessoa, perguntou para os demônios. Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. O nome do, sei lá como é que fala, do coletivo de demônios aí, era o quê? Legião. 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. O que quer dizer abismo? Abismo é o local reservado para Satanás, que é a morada dos mortos, o poço sem fundo, é o local determinado para ele ficar lá e nunca mais sair. Porém, tudo no seu tempo. E eles falam, não nos mande para lá. 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Perceba, uma grande manada de porcos. Depois eu vou voltar aqui nessa parte para você entender. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus, ok, Jesus permitiu. E com a permissão de Jesus, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Ou seja, uma grande manada de porcos ali, toda essa manada foi despenhadeiro abaixo, caiu no lago e se afogaram. Ou seja, um prejuízo grande para aquelas pessoas ali, né? Elas estavam ali no espaço, provavelmente era uma manada que pertencia a alguém. Os porqueiros, ou seja, as pessoas que detinham as manadas ou aquelas pessoas que trabalhavam, né? Que pastor, né? Cuida de ovelha. Então, os porqueiros aqui cuidando de porcos ou os donos, não sei. Vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Eles fugiram. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Uau! Eles conheciam a pessoa, sabiam que a pessoa
daquele jeito, e ele estava ali simplesmente perfeito juízo, vestido, porque ele andava pelado, e ele estava de roupa, vestido, e assentado ali conversando aos pés de Jesus. 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado, tudo o que tinha acontecido. Aqueles porqueiros, provavelmente, né, que viram tudo. 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Olha só, o povo rogou que Jesus se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Ok, vocês não me querem aqui? Eu não tenho problema com isso. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui pedindo que vocês me aceitem, não. E olha só, vamos parar aqui, fazer uma reflexão. Olha a oportunidade que esses gerazenos tiveram de terem a vida deles transformados. Eles estavam diante de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Cristo, o Messias, aquele que tem todo o poder, poder para libertar, para curar, poder para fazer qualquer bênção na vida de qualquer pessoa. Só que, olha o que aconteceu com o coração deles. Eles estavam tão preocupados com as riquezas, ou seja, aquela grande manada, lembra? Uma grande manada de porcos, ou seja, aquilo ali valia muito dinheiro. Eles perderam ali muito dinheiro, né? Muita riqueza, eles estavam preocupados será que esse Jesus vai tirar mais coisa da gente aqui? Então muitas pessoas acabam agindo dessa forma. Será que se eu me aproximar de Jesus, será que se eu aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, será que eu vou ter que dar o dízimo? Será que eu vou ter que dar as minhas riquezas? Será que eu vou ficar mais pobre? Será que eu vou ficar igual esses crentes aí que ficam ofertando? Cuidado com essa preocupação. Você está diante daquele que é filho do dono do ouro e da prata, de quem procede todo o poder. Eles endureceram o coração deles por causa desse medo de perderem riquezas, e muitas pessoas não se aproximam de Deus por causa disso. Tem medo em seus corações, medo de ficarem pobres, ou de que vão ficar agora ofertando ou dizimando. Tem muitas pessoas que não aceitam, não vão ao encontro de Deus por causa disso. Esse medo, esse coração duro. Para com isso. Eu falo para essas pessoas, parem com isso. Vocês estão diante do dono do ouro e da prata, o filho dele, que é todo poderoso para te dar 1.000, 1.000.000, 100 vezes mais do que tudo que você imagina. E eles não perceberam que estavam diante de uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Jesus estava na frente deles e eles rogaram que Jesus se retirasse deles. Que pena, que triste. Muitas pessoas acabam fazendo isso. Não, eu não quero esse Jesus, eu não quero. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero me envolver com essas coisas. No fundo, é um medo de as pessoas que são apegadas às coisas do mundo, às riquezas, aos prazeres do mundo. Entende? E versículo 38, vamos fechar aqui. O homem de que tinham saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: Volta para sua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Não, Jesus não falou tudo o que eu fiz por ti. Jesus falou tudo o que Deus fez por ti. Deus, através de Jesus, o homem Jesus, que estava ali na terra, que sentia sono, que precisava descansar, Deus fez esse milagre por ti. Glória a Deus. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Então, que eu e você possamos
receber Jesus sem medo, sem medo. Jesus é aquele que acalma a tempestade, que possamos obedecer à direção de Jesus, que possamos ter uma fé grandiosa, uma fé que vai nos levar a acalmar as tempestades, passar pelas tempestades, porque nós sabemos que do outro lado da margem existe algo especial, como Jesus, quando chegou lá, tinha um propósito e um projeto de libertar aquele cara que estava endemoniado. Quem sabe você passando para o outro lado, você indo para a direção onde Jesus está te mandando, você tem um propósito grandioso para fazer a diferença na vida de alguém, para libertar alguém, para levar uma palavra de cura, de libertação através de Jesus, ou outras coisas grandiosas que podem acontecer na sua vida. Como eu falei, grandes coisas estão por vir. Uma nova história Deus tem para você. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia.